que você conhece direito, mas também ajudar as pessoas, qualquer pessoa. Aqui não está especificado. A Bíblia diz ajudar todas as pessoas que você vê. Não foi especificado que você pode ajudar pessoas mais próximas, teu irmão da igreja. Não. A Bíblia diz, vamos ajudar a todas as pessoas que você vê. Porque nós somos espelho de Cristo. Somos espelho de Cristo. Então, e essa ajuda, nós não podemos lutar para só termos, para sermos visto que aquele ajuda. Não. Ajudarmos como nosso papel como crente. Ajudarmos as pessoas como o nosso papel. E não esperando recompensa aqui na terra, mas sim com o nosso Senhor Jesus Cristo lá na eternidade. A mensagem que eu tinha preparado era essa. Devemos estar firmes neste caminho. E estando neste caminho, muitas coisas vão nos aproximar. Muitas coisas grandes vai nos aproximar ao ponto de nós desistirmos neste caminho de Cristo. Sejamos fortes, irmãos. Obrigado. Obrigado. Vou pedir que nos coloquemos de pé. Vamos todos aproveitar o tempo de participação livre cantando aquele hino, A Ele a Glória. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, porque dele, por
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E depois vamos cantar um hino para darmos oferta e chamar o pregador. 2 Timóteo 1,12 diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, é Paulo que padecia tribulações, mas ele sabia quem está a crer. Em outras palavras, ele tinha o conhecimento da pessoa, de quem mesmo ele estava a crer. E nós também somos chamados a conhecer essa pessoa que nós dizemos que cremos, que é o nosso Deus. E por conhecer ele, tinha essa confiança nele, sabia que ele é poderoso para guardar o tesouro dele naquele dia. Então, o cristão sabe que o tesouro na terra tem essa ferrugem, né? Mas nos céus não há isso. E Cristo, ele promete essa glorificação. É por isso que o próprio Paulo ele dizia que para mim viver é Cristo, morrer é ganho, porque ele sabia a recompensa que lhe aguardava nos céus. Então, alguém que sabe que eu tenho tudo em Deus, deixa tudo, como aquele hino que diz, tudo deixarei. Não se agarra a coisas deste mundo, porque reconhece que eu tenho o tesouro maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fazer isso cantando o hino 377 do cantor cristão. Trezentos e 77.
Bom dia, irmãos. Vamos chegar a Deus em oração. Santo Deus, Pai eterno, gracioso, cheio de amor e de misericórdia. Pai, nos achegamos a Ti, cônscios, Senhor, da nossa pequenez, da nossa memória finita, e suplicamos a Tua presença neste lugar, de forma especial, falando com os nossos corações por meio da Tua palavra, fortalecendo aos que entraram com pernas vacilantes e edificando, Senhor, aqueles que precisam serem edificados. Rogo a Ti, Santo Deus, para que possas encher-me do Teu Santo Espírito, de modo que eu venha falar aquilo que o Senhor, de fato, preparou para que o dia de hoje pudesse falar para a Tua igreja e todos nós saiamos aqui alegres e revigorados, Senhor, para glorificar o Teu Santíssimo Nome por meio do testemunho que nós transmitimos no nosso local de trabalho, nas nossas casas, na rua e em todos os lugares que nós costumamos estar. Receba, Pai, todo o louvor, receba, Pai, toda a glória, porque somente Tu és digno de receber tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1ª Carta de Coríntios, no capítulo 8. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso, capítulo 8, a partir do verso 1 até 13. E depois vamos ler o capítulo 10, do verso 23 até 33. Vou passar a ler. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão pecar, ou não fazer meu irmão tropeçar. Vamos pular para o capítulo 10, do verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém.
tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nele existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Vamos parar por aí a nossa leitura. Tal como eu disse, irei começar a fazer a interpretação dos textos, começando do capítulo 8 e posteriormente passarei para o capítulo 10, dos versos que acabamos de ler. Então, só para contextualizar, esta é uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Corinto. E essa igreja foi fundada pelo próprio Paulo. E esta igreja era constituída por judeus e gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Nesse caso, tinha uma misto, aliás, havia um misto de gente, tanto judeus, tanto gentios, desculpa. E em Atos 18:11, é relatado que Paulo trabalhou na igreja de Coríntios durante 1 ano e 6 meses. E pelo período que o Paulo levou trabalhando em Coríntios, ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando as implicâncias do Evangelho, era suposto, ou seja, era esperado que depois de algum tempo aquela igreja tivesse uma maturidade espiritual. Mas, pela carta que acabamos de ler, nós podemos perceber que essa igreja, para além de ela ser madura, ela havia desenvolvido sérios problemas e problemas que são notáveis dentro desta carta. E esses problemas incluíam a divisão na igreja, haviam partidos dentro daquela igreja, alguns eram de Paulo, outros de Apolo, alguns de Cristo, alguns de Pedro. E havia abuso nas ordenanças, como a questão da Santa Ceia, alguns abusavam destas ordenanças. E também havia desordem no culto, no momento de adoração. Havia também a confusão teológica, questões ligadas à ressurreição e muitos problemas. E até havia imoralidade sexual dentro da igreja. Havia alguém que havia possuído a esposa do seu pai. E essa igreja era muito problemática e os líderes daquela congregação não tinham uma disciplina eclesiástica muito rígida. E nós podemos nos perguntar por que essas coisas aconteceram dentro daquela igreja. E alguns historiadores dizem que a cidade de Corinto era uma das maiores cidades de Roma. E esta cidade era o centro do comércio, ela onde ocorria feiras comerciais, grandes comércios. E dentro daquela cidade havia um misto de gente, como eu disse da primeira vez, tanto judeus e assim como os gregos, né? E por conta disso, ser uma cidade comercial em que era o centro do comércio, aquela cidade abrigava todo e qualquer tipo de prazer. Abrigava qualquer tipo de prazer aos visitantes, aos comerciantes e aqueles que se estabeleciam naquela cidade. E
Coríntios era extremamente conhecida como uma cidade pagã, idólatra e imoral. E era uma cidade que era composta de muitos templos pagãos, templos idólatras, e lá havia a famosa deusa do sexo chamada Afrodite, o qual eles haviam feito uma espécie de templo para esta deusa, e essa gente pagã, essa gente idólatra ia lá, cultuava os seus deuses, e a relação íntima fazia parte daquele culto que eles faziam. Era uma espécie de orgia, né? Uma espécie de orgia, tanto que eles haviam instituído sacerdotisas para servirem, exercerem as suas atividades íntimas dentro daquele culto pagão que eles faziam. Isso era uma verdadeira aberração para aqueles que eram convertidos já a Cristo Jesus. E nesse contexto de idolatria, nesse contexto de imoralidade, nesse contexto de desvio moral, alguns cristãos se viram divididos, né? Alguns diziam que associar-se com pecadores, com idólatras, era admissível e necessária. E outros diziam que uma certa medida de isolamento ou distanciamento era essencial para preservar a santidade da igreja. E essas ideias controversas e mais outros problemas fez com que a igreja escrevesse uma espécie de carta ou perguntas para o apóstolo Paulo, solicitando instrução nessas questões que nós conseguimos constatar desde ao longo dessa carta. Haviam lá questões ligadas ao casamento, haviam lá questões ligadas ao divórcio, à solteirice, à viuvez, e haviam lá questões ligadas à imoralidades, questões ligadas aos ídolos, a comidas oferecidas aos ídolos nesses templos pagãos. E nós vamos focar unicamente nas perguntas que eles haviam feito para Paulo, falando a respeito de comida sacrificada aos ídolos. E tal como eu disse, havia uma série de questões que até o próprio Paulo tratou, porque alguém relatou esses problemas que a igreja enfrentava. Para além da lista de perguntas que a igreja havia levantado para o apóstolo Paulo, o próprio Paulo também havia recebido queixas de algumas práticas que aconteciam dentro da igreja. Tal como eu mencionei, havia lá imoralidade, que até, segundo o próprio Paulo diz, nem até os gentios faziam essas imoralidades. Tamanha perversidade havia naquela igreja. E em resposta dessas perguntas, e também como forma de instruir a igreja, Paulo escreve esta carta aos Coríntios. E, como veremos, esta carta ajuda-nos a ver quão imenso é o alcance do Evangelho em sua aplicação na vida do cristão. Este é o breve contexto desta carta. E como tema de hoje eu trago como a liberdade cristã. E neste nosso tema eu irei desenvolver só 2 pontos. Talvez será breve, né? Só 2 pontos. E o primeiro ponto será como levar nossa vida na cultura da qual fazemos parte sem isolamento total, nesse caso. E o segundo ponto vai ser como usar nossa liberdade cristã para a glória de Cristo e edificação mútua ou da igreja. Para o primeiro ponto, como levar a nossa vida na cultura da qual fazemos parte sem isolamento, vamos ler a partir do capítulo 8, verso 1 até 7. Vou lendo e na medida que irei lendo, irei ali explicando, né? Mais tarde, aliás, vou ler, depois irei explicar. Então, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como devia ou como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto,
em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Os versículos nos dão a entender de que havia alguns crentes naquela época que participavam das festas pagãs, que participavam dessas festas, dessas comidas que eram sacrificadas a ídolos e comiam dessa comida que era servida naquelas festas. E talvez nos dias atuais nós podíamos fazer uma espécie de comparação, olhando na cultura africana também, podíamos fazer comparação com as festas que são feitas 40 dias depois de algumas famílias perderem os seus entes queridos, que nós chamamos de Essataka, né? Makua. Podíamos fazer uma espécie de comparação simplesmente. Então, naquela época havia essa questão, se os crentes, surgiu essa questão, se os crentes podiam participar dessas festas que eram preparadas e as comidas ali que eram sacrificadas aos ídolos, se eles podiam comer dessas comidas. E tal como eu disse, havia alguns crentes que participavam dessas festas com este conhecimento em seu intelecto, né? De que os ídolos nada eram para o mundo, que existia um único Deus e um só Senhor Jesus Cristo, e não tinha nenhum problema, né, em participar dessas festas, porque eles tinham essa liberdade, essa noção de que para mim nada isso importa, não vale, os ídolos são vãos, então para mim está tudo bem. E esse pensamento, o Paulo concorda e afirma que é correto, até certo ponto, é correto. E tal como ele mesmo vai ratificar ou concordar ou dizer isso no versículo 4, portanto, né, vou ler. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem vivemos, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Depois dele ter dito isto, que nós temos essa noção de que há um só Deus, de que há um só Senhor, Cristo Jesus, ele vai colocar uma espécie de afronta, confrontar a esses irmãos que usavam até certo ponto, faziam mau uso desse conhecimento que era verdadeiro. Dizendo isso no verso 7, que nem todos têm esse conhecimento, nem todos sabem dessas coisas. E ele vai dizer no verso 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Ou seja, haviam pessoas com uma consciência não madura, com uma consciência fraca. E possivelmente essas pessoas eram novas na fé e essas pessoas tinham um passado idólatra. De modo que associavam ainda aquelas práticas ou aquela comida, né, como sendo sacrificadas a ídolo. E Paulo aqui chama essas pessoas de fracas. Pessoas que têm uma mente fraca, ou seja, pessoas que são novas na fé, ainda não atingiram uma maturidade, digamos assim. Porque, no verso 8 ele vai dizer, porque a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem seremos melhores se
comermos. No verso 9 vai dizer: contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do teu conhecimento, por causa do teu saber. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva ao meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão pecar ou tropeçar. E o pensamento de Paulo nesses versículos é: para os maduros na fé, comer ou não comidas sacrificadas a ídolos não faz diferença nenhuma na sua relação para com seu Deus, o único Deus vivo. E tal como ele diz, né, porque não seremos, o pensamento das pessoas maduras não seremos aceites com Deus porque paramos de comer algumas comidas. E nós sabemos que o único meio, de fato, de sermos aceites por Deus é crendo em Cristo Jesus. Mas Paulo chama-nos a atenção que no exercício dessa liberdade, né, desse conhecimento que nós temos, não podemos fazer pecar o nosso irmão novo na fé. O nosso irmão novo na fé. Porque ao fazer isso, estaríamos pecando contra o próprio Deus. Então, há que ter limites naquilo que nós julgamos ser sábio ou livre. No finalzinho, eu irei fazer breves aplicações em relação a tudo isso quanto nós estamos aqui a explicar. Estou explicando simplesmente os textos. E vou passar agora para o segundo ponto, que é como usar nossa liberdade cristã para a glória de Cristo e edificação mútua ou da igreja. E vou me basear no capítulo 10, nos seus versos 23 até 33. No verso 23, ele diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que é que Paulo quer dizer neste versículo que nós acabamos de ler? Nós sabemos que onde há o Espírito de Cristo, ali há liberdade. Isso é mais do que claro. Mas essa liberdade não é absoluta. Ou seja, ela tem limites. Tanto que, quando ele diz tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, ele está querendo dizer que existem coisas ou práticas que são inconvenientes para um cristão fazer. Ainda que podia fazer em sua liberdade. Mas existem coisas ou práticas que não são edificantes, que não ajudam no crescimento da igreja, que não ajudam no crescimento na fé. E ele diz no verso 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Ou seja, no exercício da liberdade, da nossa liberdade cristã, o que vem em primeiro lugar é o bem do próximo e não a nossa satisfação pessoal. O que eu faço se prejudica a fé da outra pessoa, então melhor não fazer. Eu não farei isso. Ainda que não seja pecaminoso em si só, mas por causa da consciência da outra pessoa, se isso prejudica a fé dela, convém que eu não faça. E este é o amor bíblico, né? Buscar os interesses dos outros. O ensino cristão sobre a liberdade cristã, passo a repetição, vai contra o que o mundo ensina. O que o mundo ensina? O mundo diz, ame-se. O mundo diz, liberdade é amar-se. Liberdade é buscar agradar a si mesmo. Liberdade é fazer aquilo que te faz bem. Desde que te faça bem, então, faça. Isso é liberdade. Não se importe com os outros. Busque a própria felicidade em custa dos outros, entre aspas, né?
Então, o mundo prega o egoísmo, enquanto que o cristianismo prega o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, desculpa. Tal como eu disse, em oposição ao egoísmo, a Bíblia nos diz que devemos buscar o bem do próximo em tudo que nós fazemos. E Paulo fala disso em Romanos, mas referindo-se a comidas, mas também a bebidas. E de forma rápida, podemos abrir Romanos 14. Eu irei fazer uma espécie de zigue-zague, né? Ao ler este Romanos. Estarei a pular de um versículo, de um capítulo para outro, só para tentar alinhar o pensamento. Romanos 14, vou começar a ler do verso 20 e 21. Voltarei, aliás, e depois vou seguir para capítulo 15, 1, 2, e voltarei para 14, 16, 17 e fechar. Agora vou ler Romanos 14, dos seus versos 20 e 21. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Desculpa, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. No verso 1 e 2 do capítulo 15 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E o 14, 16, 17 diz: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou melhor, aquilo que nós fazemos, isso que nós fazemos faz com que seja um motivo de maledicência, se aquilo que nós fazemos dá ao espaço para a difamação do Evangelho, não convém fazer. Eu não sei se os irmãos imaginam, vocês imaginam um irmão crente com uma cachaça, por exemplo, com uma bira, com uma bebida? Vocês imaginam isso? Conseguem conceber o escândalo que causaria isso? Ainda que não seja errado tomar um vinho. Mas vocês imaginam um irmão com uma cachaça? Estamos a falar em lugares públicos. Seria um escândalo terrível. Seria algo escandaloso, de fato. Então, tudo que fazemos, se coloca o Evangelho em causa, o melhor é não fazer. Ainda que seja bom para nós. Ainda que seja bom para nós. Podemos voltar para o nosso texto principal, 10, 1 Coríntios 10, nos seus versos 23. E havia uma outra questão que surgiu no meio daquela igreja de Coríntios, e a questão era: o cristão podia comer de tudo que se vendia no mercado? E se o cristão fosse convidado por um ímpio ou um descrente para um churrasco, ou um jantar, ou um almoço, o cristão podia ir e participar da comida daquele descrente, tendo em conta de que os descrentes naquela época eram conhecidos como pessoas que sacrificavam as suas comidas aos seus ídolos? Essas foram as perguntas que surgiram também na igreja de Coríntios. E tudo isso surgiu, tal como eu disse, por conta de alguns cristãos que não queriam participar daquelas comidas sacrificadas aos ídolos. E eu vou ler no verso 25, que diz assim: comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nele existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma.
tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. O que é que Paulo quis dizer nesses versos que acabamos de ler? Do Senhor pertence, ou seja, do Senhor é a terra e tudo que nele existe. O mundo e os que neles vivem. Diz o salmista. Ele cita aqui o Salmo 24, no verso 1. É o que ele cita nesta passagem. Talvez por causa dessa noção de que do Senhor é a terra e tudo que nele existe, alguns irmãos aqui, suas comidas são bem esquisitas. Ok, então, por conta da noção de que tudo pertence ao Senhor, os crentes de Coríntio não deviam se preocupar em questionar se a comida vendida nos mercados era sacrificada a ídolos, por causa dessa noção de que tudo pertence ao Senhor. E quando eles eram convidados a se banquetear, por exemplo, com descrentes, os incrédulos convidavam eles podiam se deliciar de forma livre daquela comida que era servida à mesa, sem questionar. Mas existe algo muito interessante que é dita no verso 28, a 29, que diz assim: mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Ou seja, se alguém dissesse que esta comida foi sacrificada a ídolos, então o cristão não podia comer, por causa da consciência fraca daquela pessoa que disse aquilo. Porque se alguém que tem a consciência fraca, tal como nós vimos outrora, vir você que tem esse conhecimento de que tudo pertence ao Senhor, comendo em um templo idólatra ou a uma comida sacrificada a ídolos, o irmão fraco na fé será conduzido, ou seja, será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. E no verso 31 ele vai dizer: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, de forma resumida, todas as decisões ou ações do crente devem promover a glória de Deus e o bem do próximo. E quando ele diz que devemos agradar ou buscar agradar a todos de todas as formas, ele se refere unicamente às questões ligadas às preferências, às questões ligadas aos gostos pessoais. Nesse contexto, nós devemos buscar abrir mão daquilo que é meu por direito, né? Posso assim dizer, por causa do meu próximo. Se as minhas preferências ou vontades minhas estão colocando o evangelho em causa, então é melhor agradar todo mundo, abrindo mão de suas vontades, de suas preferências, digamos assim. Então, se comer comida sacrificada a ídolos, ou até mesmo beber vinho, frequentar em alguns lugares, atrapalham a glória de Cristo, convém abrir mão. Mas então, quando ele diz que devemos agradar a todos de todas as formas, não está querendo dizer, por exemplo, questões ligadas a verdades doutrinárias. Questões ligadas a verdades doutrinárias, nós precisamos, de fato, preferir desagradar as pessoas, mas falando das verdades ligadas ao evangelho puro e simples, preferimos ofender as pessoas por meio da pregação do evangelho do que ofender ao próprio Deus, tentando agradar as pessoas. Nós vimos isso em Gálatas, o Paulo falando que eu não busco agradar aos homens, mas eu busco agradar a Deus, por meio da pregação da verdade do evangelho. Então, eu trago aqui alguns princípios, uma espécie de 4 ou 5 princípios, ou uma aplicação geral,
em como nós podemos fazer bom uso de tudo quanto nós aqui buscamos interpretar, né? Primeiro ponto, primeira aplicação ou princípio que eu tirei desses textos. Algumas práticas não são pecaminosas em si só, mas por causa dessas práticas serem associadas ao mundanismo, é melhor abrir mão, por amor ao Evangelho. Se por alguma razão do seu passado ímpio ou descrente, ou antes do irmão ou da irmã ser convertida, certos lugares ainda o escandalizam, então não frequente esses lugares, por causa da sua consciência. Os ambientes que frequentamos, lugares que frequentamos, se são motivos de blasfêmia do Evangelho, então melhor não frequentar esses lugares. Se as nossas vestimentas são motivos do pecado ou pedra de tropeço para o nosso irmão ou para o nosso próximo, então é melhor mudar o nosso guarda-roupa. Se tudo que na nossa liberdade fazemos, se tudo que na nossa liberdade cristã, a liberdade que temos em Cristo, fazemos, tem sido motivo de zombaria do Evangelho, de blasfêmia do Evangelho, ofende o Evangelho, devemos evitar. Não podemos nos tornar pedra de tropeço nem para judeus, nem para os gregos, nem para a Igreja de Deus. E sempre devemos lembrar aquilo que o nosso Cristo disse em Mateus 18:6. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Eterno Deus, te rendemos graças por causa da tua bondade, do teu amor que o Senhor tem tido para conosco em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela esta palavra que o Senhor preparou para nós o dia de hoje. Obrigado, Pai, por teres nos exortado e suplicamos a Ti para que possas fazer com que esta palavra esteja semeada em um bom solo, de modo que possa brotar e dar bons frutos e glorificam o Teu santíssimo nome. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que olham, em primeiro lugar, o bem do próximo antes de tomar uma decisão ou fazer alguma prática. Nos faz, Senhor, colocar em primeiro lugar a glória do Evangelho em detrimento aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas preferências. Ensina-nos, Senhor, a abrir mão daquilo que nós gostamos, mas se isso ofende o Teu Evangelho ou ofende o nosso próximo, ajuda-nos, Senhor, a nos afastar dessas práticas, dessas preferências e vontades, para louvor e glória do Seu santo nome. E, sobretudo, Pai, ensina-nos, Pai, a lutar de forma inegociada em relação à verdade do Evangelho, doutrinas centrais da nossa fé cristã, de modo que nós possamos nos manter firmes e se abrir mão daquilo que é precioso, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos entregar a Ti este momento e agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos no fim do culto. Se há alguém que chega pela primeira vez, pode chegar, dizer o nome e como chegou até este sítio. Temos novas pessoas? Okay. Pode chegar aqui à frente. Pode. Boa noite, igreja. Bom, é a minha primeira vez neste lugar. Eu cheguei nesse lugar
por meio de irmã Estélio. Graças a Deus eu tenho gostado de frequentar a Biblioteca Fiel, tenho lido. Então, ele me encontrava sempre ali lendo. Então, ele conversou comigo a respeito de muita coisa. Então, coisas que são essas que eu pude compreender algumas coisas. Eu também não sabia que nesse lugar tem igreja. Eu só pensei que fosse uma biblioteca e outras coisas, não sabia que tem igreja. Então, ele me falou que tem uma igreja. Daí eu decidi vir aqui para partilhar a palavra de Deus. E estou aqui, graças a Deus. Obrigado. E qual é o nome? Dércio Rafael. Dércio Rafael. Seja bem-vindo e visite-nos mais. Obrigado. Temos mais alguém? Se não temos, vou pedir toda a congregação se colocar de pé. Eu vou orar e depois vamos nos saudar. Irmão Sérgio orou em favor da mensagem, eu vou orar em favor da semana. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pelo culto. Queremos rogar para que o Senhor ajude-nos a guardar tudo que nós ouvimos, de modo que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Ser conosco nesta semana, que começa no dia de hoje, de modo que seja uma semana de crescimento espiritual, Pai, e de salvação para aquelas pessoas que não experimentaram a regeneração que Cristo disponibiliza por meio da sua morte na cruz do Calvário. Pai, faça com que possamos, Senhor, ser como Noé, que viveu perto de Ti, que agradou o Senhor, que caminhou com o Senhor, que andou contigo. Faça com que, tanto esta semana, assim como o resto da nossa vida, possamos andar com o Senhor. Os que estão enfermos, rogamos para que o Senhor possa lhes sarar. Os que estão aflitos, rogamos para que o Senhor ampare. Os que estão, Pai, padecendo de alguma necessidade, que o Senhor possa suprir. Os que estarão a trabalhar, que o Senhor concede energia, forças para trabalhar como ao Senhor. Pai, rogamos para que o Senhor seja conosco, de modo que a nossa vida possa ser dedicada, possa ser consagrada ao Senhor. Nos use, Pai, como instrumento para a sua glória, em todos os meios onde nós estivermos. Aos que vivem conosco, que não conhecem o Senhor, ajude-nos de modo que possamos ser portadores da sua mensagem de salvação, pela graça, por meio da fé. Então, rogamos, Pai, para que faça tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podemos nos saudar e é o fim do culto.